o nosso abraço aos corações, aos irmãos da Associação Espírita Fraternidade de Quintão. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos nessa reflexão. E aqui vamos trazer uma pequena mensagem com o título O Pensamento como Forma de Criação. E na obra Lázaro Redivivo, Humberto de Campos nos traz a seguinte mensagem: cada criatura tem as companhias espirituais que influenciam a vida. Afirmam os antigos: dize-me com quem andas, e digo quem tu és. Atualmente, com os novos conhecimentos, podemos dizer: dize-me o que fazes, que direi com quem andas. E fomos buscar em nossa obra o Livro dos Espíritos, esta obra codificada pelo então companheiro de todos nós, Allan Kardec. E Kardec, preocupado com o pensamento, vai falar com os benfeitores, a pleia de trabalhadores do plano maior. E na questão 459, ele pergunta para eles: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta, amigos e irmãos, a essa pergunta de Kardec: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Porque frequentemente são eles que nos dirigem os nossos pensamentos, as nossas formas de criações. E Kardec foi em busca de mais perguntas para os espíritos. E na questão seguinte, na 460, ele volta a perguntar: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? E ele nos responde: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrário uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que combatem. O cuidado com o pensamento. A importância de cuidarmos, neste momento, as nossas formas de pensarmos. Porque formamos e criamos imagens. Na obra O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis nos traz um capítulo basicamente sobre o pensamento. Ele nos fala a seguinte reflexão, Leon Denis: o pensamento é criador, assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos. Assim também a do Criador, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante fosforescência de ideias, de obras, de concepção que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. Olha a importância do nosso pensamento. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento, ao mesmo tempo, é grande, temível e sagrada. É grande, temível e sagrada. Precisamos estar atento com os nossos pensamentos. E no capítulo seguinte, 24 da mesma obra, ele continua a nos falar a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, nos influenciando, nos nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente
em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Dia a dia o edifício construtor, dia a dia a nossa casa-lar, desse momento ou para o futuro. A força do pensamento, amigos, queridos irmãos, a importância desse pensamento. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que é o corpo fluídico. É composto, assim, pouco a pouco, nosso ser se povoa de formas frívolas, austeras, graciosas, ou terríveis, grosseiras ou sublime. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal que visa. O objetivo que estamos traçando, o que estamos em busca. A chama interior se aviva ou escurece. O pensamento nos faz todas essas imagens, e que possamos fazer imagens belas, sublimes, para o cotidiano de nossas vidas. Na obra Perturbações Espirituais, Manuel Filomeno de Miranda nos traz, pela mão amorosa do nosso querido Divaldo Pereira Franco, a seguinte reflexão, amigos e irmãos. Jesus sabia dos limites humanos e compreendia-os, ampliando a sua compaixão. Prometeu enviar o Consolador em hora própria as dores, quando as dores fossem superrelativas e a compreensão mental mais elevada, de modo a entender-lhes os supremos postulados. Aqui vemos a importância que o mundo se encontra e as condições propícias que o ser encarnado nessa existência terrena está em condições de perceber, porque é só buscar e acharemos. A legião dos seres bem-aventurados que constituem o Consolador traz o Mestre de volta e vem desvelando o significado profundo das existências, os valores altíssimos da existência física. O Consolador, tão importante, vem nos trazer, queridos irmãos, a importância do Espírito, a importância de fortalecermos este Espírito encarnado neste corpo físico, para podermos construir um mundo melhor, para passarmos pelas dificuldades que aqui estamos passando, com resignação, em aceitar a nova aurora que se aproxima, o surgir de um novo mundo, a compreender as benesses que o Pai Criador nos oferece. E para isso temos o Cristo Nazareno redivivo através de nossa doutrina espírita na codificação de Allan Kardec, diluindo os mistérios que ocultam a vida transcendental e demonstrando de maneira vigorosa esse intercâmbio entre as faces da realidade, a material e a espiritual. Constata-se, desse modo, que a interpelação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que pensa, graças à lei das afinidades. Há uma poderosa ação, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamento pessoais. Cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói.
Amigos e irmãos, a força do pensamento é criador. Que possamos criar agora que passamos. Unidos num único feixe de vara. Unidos no amor do Cristo Nazareno. Unidos na força de pleia, de companheiros espirituais que constituem esta doutrina espírita. Nós agora possamos nos dirigir a essa estrutura maior e unirmos para que possamos entender os desígnios do Pai através da força do pensamento benéfico. E para isso, amigos e irmãos, vamos falar de Jesus de Nazaré. Este ser encantador, semeador de claridades, que saiu da manjedoura, da sombra do madeiro, o Cristo se fez luz para o mundo. Exemplo e diretriz para o mundo inteiro. Sublime educador, mestre Jesus. Este sábio a educar, a nos ensinar a vida e a verdade. A espargir o seu amor, a paz e o bem, divino semeador de claridades. O arauto entre a terra e o mais além. Amigos queridos, quero vos deixar uma canção como um abraço fraterno deste irmão para todos vós, da Associação Espírita Fraternidade de Quintão. Da manjedoura à sombra do madeiro, o Cristo Nazareno se fez luz. Exemplo e diretriz ao mundo inteiro. Sublime educador, mestre Jesus. Um sábio a ensinar vida e verdade. A espargir amor, a paz e o bem. Divino semeador de claridades. O arauto entre a terra e o mais além. Jesus divino amigo, amado guia, que inspire e dulcifica o caminhar. Senhor de incontáveis maravilhas, na senda sol de Deus, no céu do olhar, no céu do olhar, no céu do olhar, no céu do olhar. Das pedras do sepulcro a eternidade, lições de fé, renúncia e retidão. E o Cristo semeador de claridades, da caridade fez sua missão. A mão segura apontando o norte, a consolar as dores e aflições. A vida se espraiando além da morte, o verbo a consolar os corações. Jesus divino amigo, amado guia, que inspire e dulcifica o caminhar. Senhor de incontáveis maravilhas, na senda sol de Deus, no céu do olhar, 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 no céu do olhar. Que esse mestre de amor possa fazer de nossos pensamentos formas belas de crescimento. Muita paz, muita luz. Abraço, amigos queridos.